Agora sim, as 5 feridas e as máscaras correspondentes. Então, são elas: ferida da rejeição, ligada à máscara do escapista. Ferida do abandono, ligada à máscara do dependente. Ferida da humilhação, máscara de proteção masoquista. Ferida da traição, personalidade máscara de controlador ou controladora. E ferida da injustiça, que vai desenvolver a máscara do rígido, da rígida. E agora sim, vamos falar sobre cada uma delas. Bom, então vamos começar falando da ferida da rejeição, que é uma ferida que muitas pessoas acham que têm, porque elas têm um sentimento constante de rejeição ao longo da vida, de não se sentirem adequadas, pertencentes, mas não é porque a pessoa tem um sentimento de rejeição na vida adulta que ela tem a ferida emocional da rejeição. Então, olha só, para ficar bem clara a diferença, principalmente da ferida da rejeição com a ferida do abandono, que elas muitas vezes as pessoas confundem uma com a outra, tá? Então, olha, o que que é rejeitar? Rejeitar é repelir, afastar, recusar. Qual é a outra palavra aqui que tá? Excluir. Então, essa ferida, sim, tem muita relação lá com o que eu estava falando da primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Então, quando eu excluo alguém, eu estou violando a lei do pertencimento, que é a primeira lei sistêmica, que diz que todos no sistema têm o mesmo direito de pertencer, tá? Então, quando uma pessoa está sendo rejeitada, alguém está dizendo que não a quer, tá? Então, esse é o movimento de repulsa, eu não quero, tá? Então, a rejeição é uma ferida muito profunda, porque aquele que sofre dela se sente rejeitado em seu ser e principalmente no seu direito de existir. E por que que ela é a primeira ferida emocional descrita? Porque ela é a primeira que pode ser instalada em nós. Olha só a imagem que eu trouxe. Ela pode se instalar, gente, ainda na vida intrauterina, antes mesmo do nosso nascimento. É aquela pessoa que ela foi rejeitada desde o ventre. A mãe não a queria, o pai não a queria. E muitas pessoas que engravidam por acidente ficam com receio. Ai, será que eu causei a ferida da rejeição no meu filho, na minha filha? Gente, não, não é assim. Claro que a maioria, isso é uma estatística da ONU, tá, gente? Mais de 50% das gestações no mundo não são desejadas, planejadas, tá? Mas aqui eu tô falando de uma gestação vivenciada com muita rejeição. Ela é vivenciada de uma forma muito profunda. Então, quando acontece o despertar dela, da concepção até 1 ano de vida, tá? E ela está ligada, olha só, em relação ao genitor do mesmo sexo. Ou seja, as meninas vão vivenciar a ferida da rejeição em relação às suas mães. E os meninos vão vivenciar a ferida da rejeição em relação aos seus pais, tá? Então, uma menina que se reconhece na ferida da rejeição, ela pode dizer: ah, mas quem me rejeitou foi o meu pai. Não, se você é mulher, de acordo com a autora, você está vivenciando a rejeição em relação à sua mãe, tá? Então, vai anotando aí, porque se isso já não faz sentido para você, já não se encaixa, talvez você não tenha a ferida da rejeição. Pode ser que você tenha essa outra aqui, ó, ferida do abandono. Essa é uma ferida que eu reconheci em mim, fiz um post lá no Instagram falando sobre ela. Talvez eu consiga trazer ela depois aqui para o YouTube, colocar ela no formato shorts, porque eu mostro o meu corpo mesmo. Então, vou falar sobre isso nos próximos episódios, mas agora eu quero explicar a diferença da ferida do abandono para a ferida da rejeição. Então, olha só, na explicação da palavra, abandonar alguém é deixá-lo, não se importar com ele, não se preocupar com ele. Então, não é o eu não quero. Aqui, o sentimento por trás desse abandono é o eu não posso. Então, não é que eu não queira ficar com você, eu não posso. Não é que eu não queira cuidar de você, eu não consigo, eu não sou capaz. Então, o abandono é diferente da rejeição, percebe? Embora o sentimento vivenciado
pela pessoa que é rejeitada ou abandonada seja muito parecido, mas vai ficando mais claro para vocês ao longo da descrição as diferenças entre elas. Então, olha só, os que sofrem de abandono não se sentem alimentados afetivamente, convivem com o sentimento de que não se importam com ele. Então, essa é uma percepção que a gente leva para a vida adulta. E eu me vi várias vezes na vida adulta com esse sentimento de que as pessoas não se importavam comigo, sendo que, na verdade, isso não condizia com o que estava acontecendo. Era a minha ferida emocional sendo ativada em algumas situações. Né? Então, olha só a ilustração que eu coloquei de uma menininha ali sozinha. E o despertar dessa ferida acontece entre 1 e 3 anos de idade, de acordo com a autora do livro. Tá? Então, ela observou isso em milhares e milhares de pessoas para poder documentar. E o que é a chave aqui, o pulo do gato em relação ao anterior, para você tirar a dúvida? A ferida do abandono, ela é relacionada ao genitor do sexo oposto. Ou seja, as meninas vão vivenciar a ferida do abandono em relação ao pai e os meninos vão vivenciar a ferida do abandono em relação à mãe, tá? Essa é a sutil diferença de uma ferida para outra, tá bom? Continuando. Agora, ferida da humilhação. Essa é uma ferida que as pessoas têm bastante dificuldade de se reconhecer nela, tá? Justamente porque é uma ferida que causa aí um constrangimento, né? Então, o que significa humilhação na origem da palavra, né? Um rebaixamento moral, um vexame, uma afronta, né? Então, a criança que vivencia essa ferida, ela se sente humilhada ao acreditar que um dos seus pais sente vergonha dela. Então, isso pode acontecer, por exemplo, quando a criança ela é repreendida por estar suja, por ter feito alguma porquice, né, como a gente chama, porquinho, ou por ser repreendida publicamente por uma má criação, por um mau comportamento. Então, ela vai se sentir humilhada diante dessa situação, de ser exposta publicamente por algo que ela fez de errado. Tá? Então, ela é uma ferida que ela é despertada também entre 1 e 3 anos de idade, e ela está muito relacionada ao corpo da criança. Por isso que eu dei esses exemplos, né, de estar suja, de fazer alguma porquice, e sempre ela está ligada a um adulto que é responsável pelos cuidados básicos dessa criança, que é realmente a pessoa que cuida dessas necessidades físicas, fisiológicas da criança. E geralmente, via de regra, é a mãe, né, tanto de meninos quanto de meninas. Mas às vezes pode ser também uma avó, uma babá, enfim, ela pode ser vivenciada com esse adulto que fazia o papel de cuidar dessa criança, desse desenvolvimento básico da criança dentro dessa faixa etária. É menos comum, mas também pode ser o pai, né? Quando é o pai que executa essa função. Mas, pela experiência da autora, ela é, via de regra, vivenciada com uma figura feminina, tá? Aí coloquei essa ilustração aqui do ursinho envergonhado, né? Tentando cobrir os olhos. E agora vamos falar sobre a ferida da traição, outra ferida que eu identifiquei em mim mesma. Até fiz um post lá no Instagram que teve uma grande repercussão, porque eu mostrei que depois de curar essa ferida, o meu corpo mudou. Mas não é assunto para agora, eu vou falar disso nos próximos episódios. Mas vamos explicar melhor essa palavra traição, porque as pessoas associam muito ela com relacionamento amoroso, acham que tem a ver com traição conjugal, e não é sobre isso. Afinal, nós estamos falando de feridas emocionais que são despertadas na infância. Na infância não tem como a gente viver uma traição conjugal, né? Então, olha só. Traição. O que significa isso nesse contexto que a gente está olhando? Significa abandonar traiçoeiramente, delatar, decepcionar. Então, aqui tem a ver com uma expectativa frustrada, com uma decepção vivenciada. Então, olha só, ser fiel é cumprir seus compromissos, ser leal, devotado.
Podemos confiar numa pessoa fiel, certo? Porém, quando a confiança é quebrada, podemos nos sentir vítimas de traição. Então, essa ferida emocional está muito ligada ao complexo de Édipo, que é uma referência freudiana, né? O Bert Hellinger tem um olhar diferente para essa relação considerada uma relação complexo de Édipo. Lá na visão sistêmica, a gente fala sobre o filhinho da mamãe e a garotinha do papai. Mas também vou explicar isso mais adiante, agora não é o momento. Então, essa ferida desperta entre 2 e 4 anos de idade e ela é sempre vivenciada em relação ao genitor do sexo oposto. Então, meninas em relação ao pai, meninos em relação à mãe. Então, perceba que existe essa relação, né, como ela fala sobre o complexo de Édipo, essa relação de alguém com quem tem um forte vínculo afetivo, emocional, e esse vínculo, essa relação, ela é abalada por uma traição ou uma expectativa frustrada. Eu me sinto decepcionada, eu esperava algo daquele progenitor e ele decepcionou a minha expectativa. A autora fala que isso é muito comum, por exemplo, quando a menina que ela é a menina dos olhos do papai, ela é a garotinha do papai, ela é o amor da vida dele, e aí de repente nasce um filho homem. E aí ela se sente preterida. Ela começa a acreditar que o pai gosta mais do menino, porque ele é menino, do que dela. Então essa pode ser uma expectativa frustrada, né? Uma grande decepção vivenciada por essa menina. Mas também vou falar disso mais para frente. Então, anota aí se você acha que você tem a ferida da traição. E por último, não menos importante, vamos falar da ferida da injustiça. E por que por último? Justamente porque na ordem cronológica ela é a que se instala mais tarde. Então, pode ser por volta de 2 até 6 anos de idade, tá? E qual é a base dessa ferida da injustiça? Um sentimento de desrespeito aos direitos e méritos dessa criança. Então, uma pessoa que sofre de injustiça é aquela que não se sente respeitada ou que acredita não receber o tratamento ou aquilo que merece. Então, gente, essa ferida está ligada ao genitor do mesmo sexo, ou seja, meninas em relação à mãe e meninos em relação ao pai. E aí essa pessoa pode muitas vezes atrair para sua vida situações em que ela vai ter sempre esse sentimento de que não é justo, não está certo, eu não sou valorizada, eu não sou respeitada, eu não tenho direitos. Porque isso foi vivenciado lá na infância em relação ao genitor do mesmo sexo. Bom, e no próximo episódio eu vou descrever para vocês os aspectos comportamentais e o biotipo físico de cada máscara ligada a cada ferida emocional. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui, comenta quais feridas você acha que você pode ter, porque sim, podemos ter mais de uma, tá? Não todas. A autora diz que as 5 feridas é muito difícil a gente ter, mas já vai analisando aí, porque no próximo eu vou me aprofundar e você vai ter muito mais clareza de quais são as suas feridas emocionais.